Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Sotaque Paulistano, as origens dos R's e do Entendiendo, sotaques do Brasil. Basicamente eu vou reagir a este vídeo aqui da BBC News Brasil, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E bora lá ver aqui então, aprender um pouco mais sobre o sotaque do Brasil, que é uma coisa que eu ainda não entendo muito, porque na verdade eu não sou do Brasil, então para mim é meio complicado, mas vamos ver aqui como é que é o sotaque de São Paulo. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado, passem por lá, deixem lá uma força. E é isso, bora lá ver aqui então este vídeo sobre o sotaque de São Paulo. Bora lá. Essa é a Júlia, repórter aqui da BBC Brasil. Ela é de São Paulo e pronuncia o R assim. Porta. E esse é o André, repórter Isso é tipo como nós pronunciamos aqui em Portugal. Porta, porta, é isso. também de São Paulo, que fala assim. Porta. Porta, porta, parece inglês, parece o R inglês, basicamente. Você percebeu alguma coisa? Apesar deles serem da mesma cidade, o jeito que cada um pronuncia o R no final de uma sílaba é diferente. Mas por que isso acontece? Tem muita gente que diz, em tom de brincadeira, que a cidade... Isso é estranho, porque na verdade, se eles são da mesma cidade, era suposto pronunciarem da mesma forma. Mas, enfim, as coisas nem sempre são assim, não é? São Paulo não tem sotaque, já que a sua influência cultural e econômica é muito grande para o resto do Brasil. Mas não só São Paulo tem sotaque, como tem mais de um. E a história de como esses sotaques se formaram diz muito sobre a riqueza cultural da cidade. Isso faz-me lembrar aquilo que as pessoas dizem sobre Lisboa, aqui em Portugal. Há muita gente que diz que Lisboa não tem sotaque, mas tem sotaque, claro que tem. Todas as pessoas do mundo têm algum sotaque. E esse sotaque pode estar relacionado com o local de onde elas são, que é normalmente é assim que funciona, mas às vezes as pessoas podem mudar o sotaque ao longo do tempo. Isso também acontece por causa de outras influências, por causa de terem ido viver para outra cidade, por exemplo, ou por causa de conviverem com muitas pessoas de outra cidade. Isso acaba por mudar o sotaque das pessoas ao longo do tempo. E do resto do estado também. Meu nome é João da Mata e esse é o segundo vídeo sobre os sotaques do Brasil. Como deu pra perceber, pelo meu sotaque, eu sou carioca e eu falei sobre o sotaque do Rio no primeiro episódio da série. O sotaque carioca é um sotaque que eu consigo identificar muito bem, porque já estou habituado e é bastante diferente dos outros sotaques do Brasil, então é fácil de identificar. Além disso, também é o sotaque que existe mais nas novelas, e eu cresci quando era criança a ver novelas, porque muita gente da minha família acompanhava novelas do Brasil e eu acabava por ver algumas também, e isso aí fez com que eu saiba distinguir o sotaque do Rio de Janeiro por causa das novelas, essencialmente, e porque há muitas novelas que são baseadas no Rio de Janeiro. Então, para me ajudar, eu chamei dois colegas meus aqui da BBC, o André Bernatti e a Júlia Brown, que vocês já conhecem aqui do nosso canal. E com a ajuda deles, hoje eu vou te mostrar a diferença desses R's falados em São Paulo, quais são as suas raízes históricas que passam pelos indígenas, bandeirantes e imigrantes europeus, e vou falar também sobre uma característica bem marcante do jeito de falar de alguns paulistanos que ficou famosa nas redes sociais recentemente. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. O pessoal, insiste em ficar zoando paulista. Mano, vai fazer outra coisa, velho. Mas começando pela questão do R, ou melhor, dos R's. Dá uma olhada nesse mapa. Ele mostra como o R no final de uma sílaba é pronunciado nas capitais do Brasil, especificamente quando ele está no meio de uma palavra. Dá para perceber que em São Paulo, o que predomina é um som que a linguística chama de TEP, representado pela barrinha verde. A Júlia fala justamente desse jeito, e o som é esse aqui. Porta, forte, termômetro, mormaço. Para pronunciar esse RTEP, a ponta da língua faz um contato breve com a arcada alveolar, atrás dos dentes de cima. Só que o mapa também mostra um segundo som presente na capital paulista, o R que a gente está acostumado a chamar de caipira, representado pela barra azul. Essa é a pronúncia do André. Porta, forte, termômetro e mormaço. A linguística chama esse som de aproximante e retroflexo. Para falar desse jeito, a língua não chega a encostar no céu da boca. Ela precisa ficar em um formato meio enrolado para trás, como dá para ver na imagem. Essas duas formas de pronunciar o R também estão presentes no resto do estado de São Paulo. Só que no interior, ao contrário da capital, o que predomina é o R caipira. Mas qual é a história desses R's? Bom, o R no fim de sílaba trazido pelos primeiros portugueses que chegaram aqui era o TEP, ou vibrante múltiplo, que é semelhante ao falado pela Júlia. Mas em São Paulo, inclusive... Sim, exatamente, eu acho que é esse que eu falo. Eu digo porta, não digo porta. Aliás, acho que em Portugal ninguém diz porta, é porta, porta. Na capital,
predominou até o século XIX o R caipira do André. Por que isso aconteceu? Ainda não existe um consenso sobre a origem desse R caipira, mas segundo os especialistas com quem eu conversei, uma teoria é que ele teria vindo de uma outra língua falada em São Paulo antes da imposição do português. Isso faz sentido. Pode ter sido alguma língua indígena que influenciou a maneira como as pessoas falam. É assim. Nos primeiros séculos de colonização, o principal idioma da região que hoje conhecemos como São Paulo era o que ficou posteriormente conhecido como língua geral paulista. Era uma língua de base indígena, originada num contexto de miscigenação entre homens portugueses e mulheres tupi, como explica a pesquisadora Fabiana Leite. Os primeiros colonizadores que chegaram, né, os primeiros colonos que chegaram aqui, né, na fundação de São Vicente lá em 1532, eram homens. Então eles criaram essas alianças com as filhas das lideranças, filhas dos indígenas tupi, no caso aqui de São Vicente. Os filhos desses casais falavam a língua materna, que é a língua da mãe, que é a língua de base indígena. Mas ela não é uma língua só, ela não é uma língua falada pela população indígena somente, uma língua indígena. Ela é uma língua que é fruto dessa união, desse casamento aí entre indígena, né, uma mulher indígena tupi com português. Essa língua foi falada pela população mestiça, por indígenas de diferentes famílias linguísticas, portugueses e até populações africanas. Com o tempo, ela sofreu influência dessas línguas com as quais entrou em contato, inclusive português. Um fato importante para o que a gente quer explicar aqui é que essa era a língua corrente dos bandeirantes paulistas, e ela foi levada por eles nas expedições pelo interior do Brasil. Essa língua teria perdido força no século XVIII, quando foi proibida, e o português se impôs como a língua mais falada. Mas segundo essa teoria que eu falei, a transição da língua geral para o português teria deixado um legado até hoje, o sotaque caipira. O termo caipira vem do tupi capir, que é aquele que arranca o mato, né? O que faz a monda, né? Um mondador. Ou seja, os caipiras são as pessoas do interior, não é? Pelo que eu sei, eu acho que é isso. E esses caipiras são os principais agentes aí do chamado bandeirismo paulista, né? Os bandeirantes, longe daquela imagem romântica que a gente tem, que eram homens que se vestiam à moda portuguesa, eles eram quase indígenas. O sotaque caipira na realidade, é uma fusão da língua portuguesa com fonética tupi. Segundo a pesquisadora Maria Zanoli, o R caipira, a principal marca desse sotaque, teria nascido da dificuldade de a população falante de língua geral fazer o som de um outro fonema em português, o do L. Algumas dessas línguas não possuem um L, então ao tentar, por exemplo, imitar esse fenômeno, o L, o falante acabava produzindo um R, e aí acabou dando o fenômeno do R retroflexo que nós falamos aqui, que é o conhecido também como R caipira. Em outras palavras, as línguas indígenas e até mesmo africanas teriam dado origem, através da língua geral, ao R retroflexo. No aprendizado da língua portuguesa, mantiveram-se alguns traços da língua geral. Como eu falei, esse R virou a marca do sotaque caipira. E hoje em dia, como a gente viu, ele aparece quando o R está no final das sílabas. Segundo a Maria Zanoli, ainda não tem estudos conclusivos sobre o porquê dele aparecer nessa posição. Mas o fato é que esse dialeto caipira se espalhou justamente nas regiões em que os bandeirantes estiveram, incluindo, é claro, São Paulo, onde predominou na capital até a segunda metade do século XIX. Mas se você for para o Triângulo Mineiro, para o sul de Minas, para o interior de São Paulo, para a metade norte do Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para parte do Mato Grosso e parte de Goiás inteiro e parte de Tocantins, ainda fala-se dessa maneira. Hoje em dia há uma presença forte do R caipira em capitais. Na verdade, eu já vi muitos brasileiros a falar assim, e agora já sei porquê. É porque eles falam essa variante que foi influenciada por línguas indígenas. Faz todo o sentido. Como Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Curitiba. Horta. Mormaço. Verde. Forte. Mas esse sotaque começou a ser expulso lentamente da capital de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX. Segundo pesquisadores, um fator-chave para essa mudança foi a chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos. No final do século XIX, na primeira metade do século XX, São Paulo, a capital, é uma cidade italiana, né? Tem milhares e milhares de italianos. Né? Então, pois, porque o R dos italianos é muito parecido com o R do português de Portugal, que é este que eu utilizo. Então, parece que o italiano acabou por influenciar as pessoas a pronunciar esse tipo de R. Se
pessoas falavam italiano na rua, tinha jornais, tinha uma presença italiana imensa. Isso pode ter influenciado uma mudança no sotaque dos paulistanos. O italiano teria reforçado as características do português antigo. E por isso, na capital começou a se usar amplamente o RTEP. Certamente tem a ver com isso, porque é o R que existe em italiano. Para efeitos de comparação, olha só como o italiano pronuncia esse R. Corso, porto, sorpresa. Agora dá uma olhada como é parecida a pronúncia de um paulistano da Moca, um lugar com forte presença de imigração italiana. Curso, porto, surpresa. Como dá para ver no mapa, o RTEP também é presente em capitais como Curitiba e Porto Alegre. Isso se deve também à influência de línguas europeias, como o espanhol e o italiano, seja por proximidade geográfica ou através de migrações. Porta, mormaço. Corda, força. Outro fator também importante na diminuição do R caipira na capital paulista é o preconceito linguístico. Por muito tempo, esse sotaque foi estigmatizado como um falar rústico, associado a pessoas de menor escolaridade. Isso é muito triste, e isso também acontece em Portugal com alguns sotaques. Alguns sotaques de regiões mais rurais, mais afastadas das grandes cidades, acabaram por ser muito discriminados, porque a maneira como as pessoas falavam dava a entender que as pessoas não eram tão cultas ou vinham de um meio mais pobre. Mas isso é muito triste. Eu acho que hoje em dia já está a existir mais consciência em relação a isso, porque na verdade a maneira como as pessoas falam não tem nada a ver com a sua cultura ou com a sua escolaridade ou com a maneira como agem, porque na verdade isso apenas tem a ver com o local onde elas cresceram ou com o meio com o qual conviveram mais. Apenas tem a ver com isso. E aí ele perdeu prestígio. Hoje em dia, como a gente viu, o sotaque predominante na capital paulista é o que usa o RTEP, especialmente em regiões mais centrais da cidade. Só que essa divisão entre o R da capital e do interior não é tão definitiva. Isso porque, com o êxodo rural em direção à capital paulista, no início do século XX, o R retroflexo voltou a aparecer na cidade de São Paulo. E hoje em dia ele é falado até por pessoas nascidas e criadas na capital, como é o caso do André. Acho que sempre tive esse R meio caipira. Ao mesmo tempo, acontece o fenômeno inverso. O RTEP começou a ser usado também no interior, principalmente nas classes mais altas. Parece que está acontecendo com o R especificamente, é que ele era uma marca regional, né? Então, diferenciar o português da capital, do interior, do estado de São Paulo, mas como o RTEP, porta, está se espalhando para o interior e esse R retroflexo está aumentando na periferia de São Paulo, o porta, né? Ao que parece, ele está começando a se tornar um diferenciador social para além de ser um marcador de diferenças regionais. Bom, agora a gente já entendeu um pouco sobre a origem da pronúncia dos diferentes R's em São Paulo. Mas tem uma característica bem marcante da capital que ficou muito famosa nas redes sociais recentemente. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Mano, paulista não tem sotaque. É um sotaque que muita gente pode interpretar como anasalado, mas os linguistas explicam de outra maneira. No caso de palavras como mano ou Juliana, quando o N ou M vem no início da sílaba seguinte, muitas vezes o paulistano acaba não nasalizando a vogal A, como faz a maior parte dos brasileiros. Traduzindo, eu que sou carioca, por exemplo, falo Juliana e mano, com ar saindo... Juliana, mano. Eu digo assim também, acho eu. ...indo pelo nariz. Mas um paulistano pode pronunciar de outra maneira, sem fazer a nasalização. Juliana, mano. Agora, no caso de entendendo ou fazendo, acontece outra coisa. Quando alguns paulistanos pronunciam a vogal nasal em, eles acabam adicionando uma outra vogal, no caso o i. E a pronúncia fica assim. Entendendo, chovendo, fazendo. Chovendo, fazendo. Eu claramente não falo assim, obviamente, porque eu nem sequer sou brasileiro. Os linguistas chamam isso de ditongação de vogais nasais. Essa ditongação acontece bastante em vogais nasais. Chama bastante atenção no E, né? Entendendo, fazenda. Você que é de outro estado, quando ouve alguém falando assim, saca na hora que a pessoa é de São Paulo. Mas o curioso é que boa parte dos paulistanos não tem ideia disso. A gente gravou diversos paulistanos, né, para ter amostras de fala, para a gente saber como é que o paulistano fala, mas no final da entrevista a gente fazia algumas perguntas específicas a respeito de alguns traços linguísticos. E a maioria das pessoas não tinha um comentário especificamente a respeito desse E nasal. Agora, para quem não é da cidade de São Paulo, e quando a gente faz essa mesma pergunta, as pessoas falam, tá, isso é o paulistano.
É o paulistano que fala assim. Bom, claro que a gente não investigou aqui todos os aspectos fonéticos do sotaque, quer dizer, dos sotaques de São Paulo. Até porque esses fatores são influenciados por muitas coisas, desde a profissão que a pessoa exerce, até o tipo de cultura que ela consome, os lugares que ela frequenta, por aí vai. Além disso, tem também as gírias e os jargões específicos usados por lá. O paulista não fala, eu tô mal. O paulista tá suado. O paulista não fala, talvez eu vá. O paulista fala, se pá, eu vou. O paulista não fala, você tá desatento. O paulista fala, tá moscando? Mas vale lembrar que nenhuma dessas pronúncias ou formas de falar podem ser consideradas certas ou erradas. São todas variações válidas. E não existe isso de falar com ou sem sotaque. Todo mundo tem o seu, por mais que não perceba. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre os sotaques do Brasil. Se você gostou, curta o vídeo e deixa aqui seu comentário perguntando o que mais você quer saber sobre os sotaques do país. Muito interessante. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem lá o apoio, como é claro. Foi muito interessante porque deu para aprender muita coisa sobre o sotaque de São Paulo. E aliás, se vocês quiserem que eu veja outros sotaques do Brasil, isso seria bom para mim porque eu também não entendo muito sobre os sotaques do Brasil. Porque na verdade, como eu sou português, é muito difícil distinguir. O único que eu consigo distinguir claramente é o do Rio de Janeiro, porque por causa da exposição que eu tive a esse sotaque desde muito novo, eu sei que eu consigo distinguir quando as pessoas são do Rio, mas o resto do Brasil para mim é muito mais complicado e eu gostava de aprender mais sobre isso. Portanto, se vocês quiserem, comentem aí. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, isso também é muito importante. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram, sem se esquecer de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E é isso. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.